O que acontece na hora da morte? É o tema do vídeo de hoje. Uma enfermeira me enviou alguns relatos, né, que ela já experienciou. Ela trabalha no Hospital da Ceilândia, no Distrito Federal. E ela conta que já passou por muitas experiências com pessoas que chegaram, né, bem mal e morreram. E outras que passaram por experiência de quase morte. Então faz 8 anos que ela trabalha, né, em hospitais e que ela vivencia essas coisas. Ela conta o seguinte: o primeiro relato que ela contou é que um jovem chegou, tinha sofrido um pouco, né, e esse jovem era um rapaz muito jovem, né? Ele estava muito agitado, ele estava muito, assim, eufórico com o que tinha acontecido. Ele estava com medo de morrer. Então, pessoal, ela conta o seguinte: era plantão dela, né? E esse rapaz, ele clamava para que os médicos não deixassem ele partir. E ali, pessoal, ele teve, quando levaram ele lá para a sala de cirurgia, né, para tirar a bala, ele teve a primeira parada. Quando ele teve a primeira parada, pessoal, ele foi reanimado, ele voltou. E quando ele voltou, ele conversou com a equipe médica, né? Inclusive ela estava, né, nesse momento. E ele disse que o que ele tinha visto, né? Ele perguntou o que aqueles homens estavam fazendo ali e por que aqueles homens queriam que ele fosse com ele. E ele disse: eu não quero ir. Por que esses homens estão insistindo para mim ir com ele? E ali ele teve outra parada. E ali eles tentaram reanimar aquele jovem, né? E ali, quando aquele jovem voltou, ele voltou chorando, desespero, dizendo: eu não quero ir com esses homens. Eu não quero ir, porque eles vão me fazer o mal. Então, não deixem eu ir. Por favor, tirem eles daqui. Não quero ir com eles. E ali ele teve a terceira parada e faleceu. Então, deu-se a entender, né, que quando ele teve aquela parada, né, estava no processo da morte, ele viu o mundo espiritual, ele viu quem estava do outro lado a esperar por ele, né? Então, pessoal, esse é um dos relatos que ela teve, essa experiência que ela teve de ver na hora da morte desse jovem. Outro relato foi de uma senhora que estava muito mal. Ela conta que essa senhora estava muito doentinha, já fazia dias que ela dava entrada, passava 3, 4 dias, saía, recebia alta, saía. Da última vez que ela esteve internada, ela ficou 9 dias internada. E quando estava bem pertinho dela partir, a moça chegou, era 7 horas da manhã, e a moça chegou e se dirigiu ao leito dela, né, ela recebeu o plantão, né, e se dirigiu ao leito dela, que era uma das pacientes dela. Quando ela foi se aproximando, né, do leito dessa senhora, ela vê outra pessoa, né, de branco, conversando, parecia que estava conversando com aquela mulher. E a mulher lá, né, deitadinha, como se estivesse dando ouvido. Então ela voltou, porque ela falou: não, vou deixar a pessoa que está conversando com ela, deve ser alguma pessoa que veio visitar, algum parente, né? Quando ela sair, eu vou até lá, saber como é que ela está. Então, pessoal, quando ela olhou, e aquela pessoa já não estava mais ali. Quando ela voltou lá e ela chegou, perguntou como a senhorinha estava, e a senhorinha estava muito bem, conversando, feliz, né? E a senhorinha, ela falou: nossa, a senhora recebeu visitas hoje, está muito bem, a senhora vai receber alta logo, logo. E aí ela disse: não, eu não recebi visita de ninguém ainda hoje, nenhum parente meu. Ela falou: mas quem era aquela pessoa que estava aqui? Ela disse: não, aqui não esteve ninguém. Então, assim, quer dizer, foi uma visita, né, de alguém que já estava do outro lado, né, que já havia partido, e que foi visitar aquela senhorinha. Quando foi, isso era pela manhã, quando foi 3 horas da tarde, a senhorinha faleceu, né, foi embora. E assim, pessoal, ela conta que já aconteceu muitos relatos de pessoas. Ela conta que uma mãe, né, foi ter um filho, né, foi na hora do parto, né? Essa mãe teve uma pré-eclampsia, né? E ela passou mal e ela teve uma parada, né? Quando ela voltou, já depois que o bebê já havia nascido, né? Ela voltou, né? Pediu para ver o filho, abraçou o filho, conversou com o filho, e ali ela teve outra parada. Quando ela teve a outra parada,
tentaram reanimar ela, fizeram de tudo. Ela voltou. E quando ela voltou, ela já voltou, parecia que ela estava conversando com pessoas que não estavam ali, né? Aos olhos dos médicos, aos olhos dos enfermeiros, era impossível ver. Mas aquela mulher, ela voltou conversando com seres, ela viu seres. E ela chorava e dizia, tá bom, eu vou. Se é assim, eu vou. E aí, daí a pouco, ela veio a óbito. Outra experiência também que ela teve, já a ciência explica que quando um ser humano, ele tem uma parada, um exemplo, tem uma parada, né? E ele volta com essas sensações, é porque o cérebro liberou endorfina e ali ele sente, né, aquela sensação de leveza, né? Ele vê coisas, né? O cérebro faz com que ele veja seres, o túnel branco, né? O famoso túnel branco, que ele veja o corpo dele, o espírito fora do corpo. Então, a ciência explica que isso é liberação de endorfina no cérebro, né? Mas, para o lado, pela visão espiritual, né? Muitos acreditam que é a visão da vida depois da morte, né? A vida após aqui, né? A transição dessa vida para a vida eterna, né? Para a vida eterna. Então, assim, muitos acreditam, né? Os cientistas, os céticos, né? Que não acreditam em vida. Muitos não acreditam em vida após a morte, né? Então, mas a grande maioria dos médicos acreditam sim, né? Que porque assim, muitos já passaram por experiência sobrenatural, há muitos relatos de médicos, né, que passaram, que viram, né, que aquela pessoa teve, tipo o médico, né, que contou, o médico lá de Santa Catarina, né, que ele conta que o rapaz, ele sofreu vários tiros, ele trocou tiro com a polícia e ele estava todo furado. Então, ele tinha um pacto, né, com alguma entidade. E ali aquela entidade estava ali, sem deixar que ele partisse. Sem deixar, não aceitava, assim, tipo, segurando, né, o espírito naquele corpo que estava todo furado. E aquele cara, quando os médicos arrancam aquele patuá, né, que estava lá no pescoço dele, aquela oração, que arranca, o cara, né, faleceu. Só que enquanto isso, o cara, ele dizia que aqueles seres de preto estavam lá ao redor dele, e ele tinha medo, ele estava com medo, porque assim, talvez quando ele fez o pacto, ele não viu, aos olhos carnais, ele não viu com quem ele estava se pactuando, né? E quando ele entra, ele fica na fronteira entre a vida e a morte, ele realmente vê, olha o carro passando, o barulho passou, o barulho acabou. Então ele vê com quem ele tinha se pactuado. E ele estava com muito medo. E aqueles seres levaram aquele jovem. O médico disse que ali houve um grande silêncio. E é isso, pessoal. Então, ó, essa mesma enfermeira, pessoal, lá da Ceilândia, ela conta que uma criança de 4 anos estava bem doentinha, acho que era leucemia. E foi muito tempo de sofrimento no hospital. E quando essa criança estava prestes, no mesmo dia, né, que Deus levou a criança, essa criança também teve uma parada e também teve uma experiência antes de partir, né? Quando essa criança teve a parada, que eles tentaram reanimar a criança e ela voltou, essa criança voltou chorando e rindo. A criança disse, Jesus é lindo, Ele está aqui. Jesus é lindo, ele só fazia dizer isso, chorar e rir. Jesus é lindo, Ele está aqui. Ele vai me levar, Ele está aqui. Diz que a mãe desmaiou na hora. Então, assim, pessoal, olha, quem trabalha nessa área, principalmente quem é muito sensível a essas coisas, tem muitos relatos a contar. Então, por hoje é só, pessoal. Quem gostou dos relatos, né, da moça, deixa aí o like, tá bom? Vão me seguindo para mais histórias, mais relatos sobrenatural, tá bom? Beijo, meus amores. Daqui a pouquinho tem mais vídeos, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.